Tem alguém aí? É o jogo, então. Não vai falar comigo. Não. Perdeu. Olha só, eu tive um dia de cão. Agora chegou aqui, você tá calada pra mim, com essa cara de Reitor Andrade com fome. É a minha falta de reação diante da tua falta de ação. E outra que eu prefiro ter cara de Reitor Andrade com fome do que parecer um poste de pátio de faculdade. Tipo aquele ali, ó. Sem luz, paradão, sem reação. Ok. Mas que bom que você já se livrou da mordaça imaginária aí. O que você tá fazendo? Eu tô tuitando sobre como nos dias de hoje alguém faz o que aquele idiota fez com você. Mas não te preocupa que eu não vou te expor. Eu só quero colocar o assunto em pauta para que as pessoas reflitam. Ótimo, ótimo. Na próxima eleição, vote Super Liara, a heroína dos discriminados. Eu vou mandar fazer uma capa pra você, o que você acha? E pelo seu tweet, muito obrigado. Não sentiria melhor, sim. Se sentir melhor, Marcos? Sim, Por um acaso você quer se sentir melhor? Não, porque se você quisesse, tem uma série de atitudes que você poderia tomar, mas todas bem diferentes do que baixar a cabeça e agir como se nada tivesse acontecido. Ó, você entende uma coisa. Uma só coisa. Isso não é a primeira vez que acontece, tá? Não vai ser a última, vai sempre acontecer. E toda vez que acontecer eu ficar dando soco em ponta de faca, eu vou perder meu tempo de estudo, vou perder o meu estágio. Eu não vou fazer uma guerra por isso. Não vai fazer nada por isso, Marcos. O que você chama de isso tem nome. Discriminação. Pra quem não sabe, crime. Eu deveria ter mandado uma foto minha junto com o currículo. Assim ele veria que eu era negro. Eu não perderia meu tempo indo lá fazendo aquela entrevista. Fala sério. Assim parece que você tá concordando com o que o cara fez. Ele gosta do teu currículo, liga e depois dispensa na entrevista porque você é negro. Você acha isso certo, correto? E ainda vem me dizer que deveria ter colocado uma foto no currículo. O que isso ia mudar? Ia mudar é que você não ia saber que o cara é assim. E ainda ia achar que é incapaz de conseguir o cargo. Nossa, Luther King deve estar se revirando uma hora dessas no túmulo. Sabe o que ele disse? Que o que mais preocupa não é o grito dos desonestos, dos sem caráter, dos violentos, dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. Olha só, pequenininha. Vamos falar umas coisas sobre a vida. Primeiro, se eu tivesse dinheiro, não importaria se eu fosse negro, se eu fosse amarelo, azul, verde. Ele não tinha feito aquilo comigo. Segundo, dinheiro é poder, tá? E eu não tenho nenhum cargo que me dê poder. Não sou deputado, não sou prefeito. Terceiro, essa tua campanha pro Twitter, em busca de justiça, ninguém vai dar bola, porque todo mundo tem os seus problemas para tratar. Então, para com isso. Quarto, vamos embora, que eu já tô cansado dessa conversa. Primeiro, que pequenininha é a senhora sua avó. E outra, eu também tenho uma história para te contar. Davi e Golias, conhece? Conta aqui, Marcos. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
agora, mais uma edição do Jornal Formação. Acompanhe o que é notícia hoje no mundo. Nem bom nem ruim. Ora substantivo, ora verbo. O que é poder? Poder econômico? Poder das ideias? Poder político? Que relações são essas? Poder e autoridade. Por que submeter-se? Dinheiro é tudo? É o professor Rodrigo Stumpf, em entrevista ao Jornal Formação, que explica. Relações de dominação. Carismática, tradicional, legal. Max Weber, o nosso enviado à Alemanha, nos conta. Quê? Olá! Olá! De Hércules com seus 12 trabalhos ao Anderson Silva, o campeão do UFC, o Ultimate Fight Championship. Aulas de inglês. Champion, champignon. Ship, navio. Comer champignon em um cruzeiro. De Édipo derrotando a esfinge a Steve Jobs. Qual o poder que eles nos remetem? Que relação possuímos com eles? Recorremos ao doutor em Ciências Políticas, Rodrigo Stumpf, para nos explicar as relações de poder a que estamos submetidos e muitas vezes nem refletimos sobre. Poder é um conceito complexo. Existem inúmeras maneiras de exercer o poder entre as pessoas. A mais comum, talvez, que é conhecida de todos, é o poder pela força. A mais antiga, provavelmente, quando a lei do mais forte valia. Terra e água. Mas é loucura. Você é louco. Terra e água. Encontrará ambas em abundância lá embaixo. Ninguém, persa ou grego, ninguém ameaça o mensageiro. Você traz coroas e cabeças de reis conquistados para a minha cidade. Você insulta a minha rainha. Você ameaça meu povo com escravidão e morte. Eu tenho escolhido minhas palavras com cuidado, persa. Você deveria ter feito o mesmo. Isto é blasfêmia. Isto é loucura. O Anderson Silva acabaria com os 300. Loucura. Isso é Esparta! Na sociedade, inúmeras outras formas do exercício do poder. O poder econômico, o poder através das ideias, o poder político. O poder econômico também é uma forma comum nas nossas relações, quando nós vemos, digamos, como o dinheiro, como a diferença de acesso aos bens provoca disparidade entre as pessoas. O poder das ideias também é extremamente importante no sentido do convencimento das pessoas a fazer ou acreditar em alguma coisa. Eu pensei em marcar este 5 de novembro. Um dia que, infelizmente, não é mais lembrado, tomando um pouco do tempo de suas vidas diárias para sentar e conversar. Existem, é claro, aqueles que não querem que falemos. Preciso pensar. Suspeito que ordens estejam sendo gritadas e homens com armas já se ponham a caminho. chanceler. Droga! O quê? Porque enquanto a violência for usada no lugar do diálogo, palavras sempre terão seu poder. Palavras oferecem um meio para o significado e para aqueles que escutam a enunciação da verdade. E a verdade é que existe uma situação totalmente errada neste país, não existe? O senhor projetou, queria prova de falhas, queria em todas as televisões de Londres.
crueldade e injustiça, intolerância e opressão, onde um dia houve o direito de discordar, de pensar e falar como se desejasse. Agora temos sensores e sistemas de vigilância forçando-nos a nos conformar e solicitando nossa Precisamos de submissão. câmeras. De quem é a culpa? Com certeza existem aqueles que são mais responsáveis do que outros e eles vão ter que prestar contas. Mas verdade seja dita, se procuram os culpados, só precisam se olhar no espelho. Eu sei por que fizeram. Eu sei que têm medo. Quem não teria? Guerra, terror, doenças. Havia uma miríade de problemas que conspiraram para corromper a razão de vocês e tirar de vocês o bom senso. O medo guiou suas ações, e em seu pânico vocês confiaram no alto chanceler Adam Sutler. Ele lhes prometeu ordem, ele lhes prometeu paz, e tudo o que ele exigiu em troca foi consentimento silencioso e obediente. Estamos quase entrando. Ontem à noite eu tentei romper este silêncio. Ontem à noite eu destruí o Old Bailey para fazer este país lembrar de tudo o que ele se esqueceu. Talvez as formas mais profundas de relação de poder são aquelas que envolvem a crença, a fé em alguma proposta ou alguma ideia com que faz que as pessoas se mobilizem por esse tema. E essas diferentes formas acabam redundando também em formas de exercício do poder político, o poder exercido entre as multidões, ou seja, aquele em que um representante ou algum governante acaba exercendo o poder no sentido de atender à vontade dos demais. Caiu a casa. Para muitas pessoas Pois é, minha comum o Dinheiro não é dito tudo. popular que dinheiro é poder. No entanto, este é um dito de valor relativo. Ou seja, quando pensamos que dinheiro é poder, muitas vezes associamos a essa ideia de que o dinheiro compra tudo. E isso não é verdade. Ou seja, muitas vezes quando uma pessoa busca saúde, não há dinheiro que a traga. Quando uma pessoa deseja chegar ao poder, muitas vezes o dinheiro não compra as ideias ou não compra a colaboração das pessoas. Então, quando a economia gera poder? Na verdade, o poder do dinheiro, o poder da economia está associado em grande parte à desigualdade. Ou seja, quando alguns têm muito e outros têm muito pouco. Porque, na verdade, é essa desigualdade que gera a disparidade para que a oferta do dinheiro, a oferta de bens, possa mobilizar as pessoas. Entendi. Dinheiro só é a relação de poder entre os desiguais. Não precisa ser o Steve Jobs para chegar nessa conclusão, né? É um fato conhecido que em sociedades pobres, mas com pouca desigualdade, é baixo o nível de violência e muitas vezes não é o dinheiro que de alguma forma consegue fazer com que as pessoas atendam a determinadas necessidades. Significa, portanto, que a criação de monopólios é a situação em que alguém detém todas as riquezas que pode de alguma forma utilizar esse poder para manipular ou para tentar obter a colaboração de outras pessoas. Em situações de equilíbrio, em situações de igualdade de acesso aos bens, mesmo que seja de carência, a economia por si só não é um fator preponderante na geração das relações de poder. Só não entendi. Onde é que entra o V de vingança nisso tudo? Poder das ideias, meu caro. Ideias. Ideias. Um dos fundamentos mais importantes no surgimento das relações de poder é a crença em determinadas ideias. Isso vem, talvez, das formas mais antigas de formação social, em que aquele indivíduo que era visto, muitas vezes, como detentor de um poder transcendental, como criador de uma religião, como identificado com alguma forma de divindade, era aceito como chefe ou como líder. Nesse sentido, provavelmente as religiões, ou seja, as crenças no sentido de uma fé em alguma forma de elemento transcendental, são as que geram as relações mais profundas de seguidores e de fé, e nesse sentido de poder. No entanto, não é apenas a fé religiosa, a crença em elementos religiosos que gera esse tipo de relação. Ela também pode estar associada à crença ou à construção de elementos racionais de crença, por exemplo, em aceitar ou crer em uma sociedade diferente, um modelo diferente de relações sociais, um modelo diferente de economia.
Quando as pessoas passam a discutir e construir racionalmente essas propostas, muitas vezes a crença nestes argumentos gera entre os seguidores de um determinado grupo uma força para a defesa destes elementos e dessa proposta como um elemento de transformação social. Neste sentido, o século XVIII, o século XIX, o século XX foram exemplos em que aquela transformação de uma fé que era primordialmente religiosa no primeiro momento acabou em muitos casos sendo superada pela construção de movimentos de organizações sociais cujo centro de crença ou de ideias era baseado em alguma construção racional de crença em algum outro modelo de sociedade. O movimento socialista no século XIX é um exemplo claro disso. No final do século XX, nós voltamos a ver o surgimento e a importância de elementos de crença religiosa como base da construção de relações de poder, principalmente no final do século XX, no princípio do século XXI, o surgimento, digamos, de estruturas como o do terrorismo mostram que, ainda hoje, a fé religiosa, a crença na transcendentalidade, pode ser um elemento muito forte de criação de relações de poder. As autoridades informam que cerca de 400 policiais, bombeiros e outros profissionais de salvamento entraram nas torres e teme-se que pelo menos metade deles esteja... Terrorista escolhido em avião sequestrado no World Trade Center e no Pentágono. Quanto a sobreviventes. Com licença. Meu pai tá lá. Por favor, eu preciso saber de alguma coisa. Por favor. Desculpe, ninguém pode entrar aqui. Ninguém pode passar. Está proibido. Chega aqui antes. Não pode passar. Por favor. Pessoa da Marinha. Sua unidade está aqui? Sim, senhor. Pode passar. Então, nesse sentido, toda forma de crença, de ideia, é de alguma forma um elemento muito forte, muito importante na construção das motivações de uma pessoa para se submeter a uma relação de poder. Em alguns casos, como elemento racional, em outros casos, como elemento de fé. Eu me inscrevi num curso de educação à distância em Cyber Kamikaze, semana passada. Mas será que tem prova prática? Vamos agora direto à Alemanha falar com Max Weber, nosso enviado que explicará quais as motivações que temos para aceitar uma liderança. Por que seguir as ordens de uma pessoa? Primeira, dominação, poder carismática. A Kara não é um ser iluminada e não tem superpoderes. A Kara não tem características diferenciadas, mas suas seguidoras vem nele alguém diferente. A dominação carismática é baseada numa relação pessoal, de fé, paixão, ou seja, cada seguidor, pelos seus motivos, pelas suas relações, considera que aquela líder é alguém diferente, alguém superior, que tenha uma mensagem a transmitir. Professor Stumpf, ajuda aí! Dependendo do nível de crença que uma pessoa tem no seu chefe, no seu líder, ela pode fazer para a gente qualquer coisa. Ou seja, nós vemos muitas vezes exemplos de atentados ou de situações que uma pessoa faz medidas desesperadas, muitas vezes baseada numa fé profunda nas ordens que lhe foram dadas. Mas essa mesma profundidade, por outro lado, tem como acessório uma extrema fragilidade. Ou seja, a crença que o indivíduo tem nesse líder é baseada num elemento de fé irracional e que, portanto, assim como pode ser profunda, de um momento para o outro pode desaparecer. O indivíduo que acredita que um determinado líder tribal é capaz de fazer chover, se a chuva não vem, perde a fé nesse indivíduo. Ou seja, esses dois lados da relação carismática tornam ela, muitas vezes, difícil de se manter no tempo. Ou seja, grandes líderes messiânicos mobilizam massas, mas geralmente por pouco tempo, em especial porque nesse tipo de relação
Não há substituto possível, ou seja, a relação sendo pessoal. No caso do desaparecimento, da morte dessa liderança, muitas vezes é difícil que se encontre um sucessor, ou seja, não há uma regra clara para definir quem tomará o lugar daquele que liderava. O mais comum é acontecer em disputas. Nas formas típicas sociais de ocorrência da dominação carismática, o que tende a ocorrer é a ausência de algum tipo de quadro permanente que auxilie o dominador. Ou seja, é muito mais uma relação, digamos, messiânica, em que existem apóstolos desse líder, do que propriamente a existência de um grupo organizado de pessoas que mantenha a relação na ausência do líder. Portanto, ela acaba sendo típica de grandes mobilizações sociais ou de sociedades pouco complexas, mas dificilmente uma relação puramente carismática que se consegue manter ao longo do tempo, durante muito tempo, na sociedade moderna. De volta à Alemanha com Max Weber. Ele nos fala de mais uma relação de dominação, o poder tradicional, o empregado nesta bancada. Tradicionalmente, eu mando. E tradicionalmente, ninguém obedece. Segunda, a poder tradicional. Ela é fundamentada em uma relação patriarcal, típico das nossas sociedades baseadas na modelo mais antiga, que vem lá dos momentos bíblicos. Ou seja, a homem mais velha da família, a pai, acabava dominando a família toda. Esse modelo também, de alguma forma, serviu de suporte para as famílias monárquicas, como as famílias europeias, com a ideia da poder passando da pai para a filha e, de alguma forma, criando uma regra costumeira, que muitas vezes não escrita determinava quem era a sucessor de um trono, ou seja, quem era a sucessor da relação de poder política. Professor Stump, aparece, meu querido! Esse tipo de modelo de dominação constantemente também tem associado a ideia do patrimonialismo. O patrimonialismo, num certo sentido, é a situação em que a liderança política, o governante, trata os bens públicos como parte dos seus bens pessoais. O que vem deste modelo, num certo sentido patriarcal, em que a ideia é que o que pertence ao grupo, na verdade, pertence mais diretamente ao chefe. Eu sou Idi Amin Dada. E quero prometer para vocês que este vai ser um governo de atitudes e não só de palavras. Essa é uma característica que muitos associam ao modelo de política do Estado brasileiro por influência do Estado português. Ou seja, a ideia de que o governante trata os negócios públicos como parte do seu patrimônio privado. O que, para nos dias de hoje, acaba sendo uma distorção. Um outro elemento típico desse modelo de dominação no seu surgimento é a formação de algum tipo de quadro auxiliar de dominação, ou seja, de um grupo de pessoas que funciona como auxiliares do líder no exercício do seu poder, permitindo que ele exerça o poder num território mais amplo. Mas esse quadro é formado basicamente por relações de confiança, ou seja, não existe uma racionalidade clara nas funções dessas pessoas, mas ela depende da vontade do chefe. O chefe muitas vezes determina quem, por quanto tempo e no que vai auxiliá-lo. Essa é uma outra característica que também é advinda em parte, no caso do Brasil, do Estado português. Hoje se considera como um dos elementos que constitui a ideia que no Brasil aquele tipo de função auxiliar nomeada de forma comissionada, aquilo que nós chamamos de cargos de comissão, continue se tratando como uma relação de confiança pessoal e não como uma relação de auxílio administrativo. Essas são características de um modelo tradicional que foi típico, talvez, de estados europeus há 200, 300 anos atrás
e que, em alguns casos, ainda permanecem remanescentes na nossa realidade. Resumindo, o costume é uma forma de poder. Respeitamos, seguimos ideias e pessoas e nem questionamos a legitimidade. Depois desta demonstração ilustre de aprendizagem da minha colega, voltamos à Alemanha. Terceira, há poder legal. Com a transformação da estrutura econômica da estada moderna e com a necessidade de relações mais racionais neste processo da produção econômica, particularmente com a surgimento da modela capitalista, nos últimos séculos, houve um processo não só de racionalização, mas de legalização da ação da estada. Ou seja, a regra costumeira foi substituída pela lei escrita. Esse processo de racionalização que leva a uma estrutura formal também trouxe a transformação das modelos da estrutura auxiliar da poder. A legalidade não atinge apenas a líder política, mas estruturas administrativas da Estado. Eu, enquanto Max Weber, chamei essa modelo de estrutura organizativa de burocracia, no sentido positivo, como uma tentativa de profissionalizar a ação da estada, não nesse sentido de burocracia como algo ruim que se entende hoje. Professor Stumpf relata melhor. Não gosto de falar muito das minhas ideias. A ideia moderna de burocracia estatal seria a de um conjunto de agentes, de servidores públicos, que de forma permanente, profissional e hierárquica serve aos dirigentes politicamente escolhidos na estrutura de administração do Estado. Ou seja, o servidor público, independente da sua relação pessoal com os governantes, tem um quadro delimitado pela lei de funções, tem um tempo de permanência nesse quadro e, de alguma forma, mesmo no caso do desaparecimento pessoal de um determinado servidor, outro tomará o seu lugar. Ou seja, a função administrativa passa a ser, de uma forma racionalizada, uma função permanente e previsível, permitindo que as pessoas dentro da sociedade possam prever qual é o limite e que tipo de ações o Estado pode fazer. Em alguns casos, isso levou a distorções, ou seja, ao hiperdesenvolvimento da legislação e à construção de limitações ao padrão de relação do cidadão com o Estado. No entanto, nos dias de hoje, há algumas tentativas, digamos, de corrigir esses desvios sem, de alguma forma, afetar o elemento principal que se constitui num processo de modernização das relações políticas, que é o do surgimento do princípio da legalidade, ou seja, de que, na relação do indivíduo com o Estado, leis e leis escritas e previsíveis devem ser a base. Mas esse professor Stumpf é bom, hein? Comerciais e mais um episódio da minissérie Formação. Eu acho que o jovem de hoje em dia deve ler e se informar, ver bem as coisas como são, pra poder contestar as coisas de forma clara, não só rimas em vão. É sempre assim na zona sul, ladrão bom vai embora cedo, para a permanência do sistema carcerário. É a decadência, a fraude na lei do mais fraco, existente na mente de quem anda errado. Falta emprego pra aqueles que pegou pesado. Onileu, pai Ogum, Aieleu, mãe Oxum, filho de Zambi, cansado de ver sangue aqui na sul. Odar ao povo preto, seja obsoleto, talvez mais ligeiro, faça tudo em segredo, a liberdade vem primeiro. Meu clone, meu espelho, sem sossego, sem emprego, no perreio, daquele jeito. E aí, Marcos, aproveitando o intervalo pra dormir? E aí? Tá mais calminha? E você, personalização da inércia, paradão?
Olha, projeto revolucionária. Ai, tá, Marcos, dá um espaço aí que eu também quero sentar. Tá, calma só um pouquinho. E olha, já vai parando com esse papinho aí, tá? Porque eu não sou e eu nem pretendo ser uma revolucionária se você tá me sugerindo. Ah, mas deveria. Você tinha que tomar o país, ou se candidatar, e daí vão trabalhar muito, ganhar um bom salário, aliás, não trabalhar nada, nem pensar. E podia dar um empregão pro amigão, né? Ai, eu não sou muito de política. Tudo não serve pra nada. Ah, então é assim que você vê a importância da política. E outra, não precisa pensar, muito pelo contrário. Tudo está interligado e depende diretamente das decisões políticas. Então, Marcos, precisa pensar muito. Tanto os políticos nas suas decisões, bem como os eleitores. Mas não é bem assim. Aqui cada um cuida do seu. Ah, então você acha que tem que ficar assim? Políticos querendo fama, rostinhos, ou melhor, bunda bonita se elegendo e deixando as necessidades do povo para segunda-feira. Mas não adianta espernear, fazer barulho, gritar, porque tudo vai ficar do mesmo jeito. Mas aí que tá, Marcos. Cabe nós tentarmos mudar isso. Mas não através da política. Ah, sim. Então quem sabe a gente tenta mudar o mundo escolhendo melhor os nossos representantes no nado sincronizado, por exemplo. Ai, Marcos, por favor, vê se acorda. Acorda. A corda tá no pescoço. O poder político, meu querido, é aquele poder concedido a um representante da maioria para defender os direitos da maioria. Isso é tão difícil de entender. O poder político que eu vejo hoje é aquele poder que garante um empreguinho pro familiar, um emprego pro amigo. Ai, Marcos, e quem que estava falando antes de eu conseguir me eleger e conseguir um emprego? Claro, eu quero defender o meu lado. Isso é óbvio. Aí que tá, Marcos. Me diz 3 coisas que você acha que não é certo nos políticos. Ah, isso é fácil. Falta de caráter, corrupção e colocar os interesses pessoais antes do interesse público. Tá, Marcos, então eu vou me apegar ao segundo, tá? A corrupção. O problema não é só do corrupto, mas também do corruptor, quando você diz que quer defender só o seu lado. Desculpa, mas assim você tá dando certificado pro teu representante fazer o mesmo. Tá certo. Bom, meu pequeno projeto revolucionário é... Vamos lá que a gente tá atrasado pra aula. O que é legítimo é legal? O que é legal é legítimo? O que dá legitimidade ao poder político dos governantes? O comentarista Abraham Lincoln nos explica o que é democracia. Eu tenho poder? Informação, educação, servem para alguma coisa? Nós mesmos falaremos de legalidade e legitimidade. O nosso repórter, o Max Weber, recusou-se a falar do assunto, pois ele não concorda com o que diremos a seguir. Legalidade refere-se às leis, uma norma. Já legitimidade é mais uma questão de consciência individual. Por exemplo, por lei, o limite de velocidade para trafegar em rodovia é de 80 a 100 km por hora, de acordo com a rodovia. Para mim, essa lei é legítima, mas para você, ela pode não ser, a partir do momento que por convicções e valores você não aceitar. Ou seja, ela é legal, mas para você pode não ser legítima. Logo, quem falando sobre velocidade, ela dirige mal para caramba. Daí vem a importância das instituições construírem as decisões democraticamente e criarem campanhas de conscientização para assim serem legitimadas por todos. E assunto encerrado. Entendemos que o poder carismático perdeu espaço para o poder tradicional, que por sua vez perdeu para o poder legal. Lembramos que estes tipos de relações ainda existem e que as relações podem ser pautadas por mais de um poder. Mas a nossa questão agora é: o que dá legitimidade ao poder político dos governantes? A aceitação dos cidadãos. Apresentamos então o poder democrático. Nosso comentarista Fraternité fala sobre. Democracia é o governo do povo, para o povo, pelo povo. O poder democrático é aquele ilimitado e sujeito a regras. Para um comentarista ele fala pouco. Vamos para a rua então, Nicolau Maquiavel, nosso novo repórter. É com você. A obra O Príncipe aborda que os governantes são avaliados por resultados e não pelos métodos. Ou seja,
pelo sucesso e não pela ética. Ele diz que um governante pode fazer qualquer coisa para atingir os seus objetivos, que os fins justificam os meios, que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Ei, volta pra bancada. Essa última frase, ela não é do Maquiavel, é do Fernando Pessoa. Quem contratou esse repórter? Eu? Concluindo, os parâmetros para se analisar o poder político somos nós. Se legitimarmos as ações de um governante, estamos dando poder a ele. Eu decido se o caminho escolhido por ele é correto ou não. Nós temos o poder. Agora, direto da Grécia, o presidente da Fundação Ulisses Guimarães Nacional, Eliseu Padilha. Educar para quê? Utilidade? Padilha? Olha, eu fui provocado, vocês viram, a responder. Afinal, o que pode efetivamente a educação? Porque o poder, nós temos o poder econômico, nós temos o poder político, mas nós temos o poder que se sobrepõe a todos, que é o poder do conhecimento. Nós estamos vivendo hoje na chamada civilização do conhecimento. Quem sabe mais, quem conhece mais, vale mais, pode mais, tem mais poder. Pronto. E a educação? Quero aqui lembrar para vocês uma frase que foi dita há cerca de 2.500 anos atrás por um filósofo grego, um dos grandes filósofos gregos, Platão. Só há um mal, a ignorância, e só há um bem, o saber. Portanto, o poder, o efetivo poder, ele só existe se fundado no conhecimento. E o processo através do qual se busca o conhecimento é o mecanismo de educação. São as nossas escolas, é a nossa convivência em casa, antes da escola, depois a escola, depois a sociedade, depois a convivência com as pessoas que têm tanta ou maior formação do que a nossa, porque sempre tem alguém que sabe mais do que a gente. E nós temos que conviver com essas pessoas, seja institucionalmente, e aí vem, nós nos graduamos na universidade, vamos para um pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, a acumulação do conhecimento, em princípio, é a acumulação do poder. Daí o desafio que nós estamos aqui para vencermos conjuntamente. Para nós da Fundação, para mim, presidente da Fundação, tentar convencer vocês de que é muito importante ter conhecimento. E vocês, tenho certeza, deverão também vencer o desafio de dedicar tempo, porque ninguém vai aumentar o seu conhecimento sem reflexão e sem buscar novas formas de conhecimento. Nós temos que, para aumentar o nosso, temos que buscar em algum lugar. A natureza nos dá a possibilidade de nós construirmos, mas para construir precisa ter matéria-prima. Nós até podemos depois ter as nossas próprias teses sobre as várias ideias que nós vamos ver. Mas, para tanto, nós temos que conhecer o que os gregos diziam, o que foi dito pelos romanos, o que foi dito na Idade Média, o que foi dito nas modernas repúblicas, olha, falo eu modernas, a República Francesa, a República dos Estados Unidos, a República Brasileira, e nós estamos falando, no caso deles, no século XVIII, no nosso, já no século XIX. Mas isto é que vai nos dar o caldo para nós entendermos como é que nós vamos construir a nossa noção de poder. E nós podemos muito mais do que imaginemos. Apenas temos que nos dedicar muito mais do que imaginávamos a conhecer o conhecimento. E isso só tem um processo e que nós aqui no Brasil resolvemos sintetizar na expressão educação. Não meça esforços, não deixe ninguém da sua família pacificado enquanto não buscar conhecimento. Hoje, e amanhã será muito mais importante do que hoje, conhecimento é poder. Nível de educação é poder, sim, senhor. Portanto, estamos aqui lançando o desafio. Sejam mais poderosos, conheçam mais, estudem mais. Depois de tanta informação, vamos a uma pausa. Comerciais. Ei, Joe, onde é que você vai com essa arma aí na mão?
você não curte o brilho intenso da manhã. Acorda com dinheiro, dorme com Marcos! Então, como tava a aula? Um saco pra variar. Ai, pega o que tiver de melhor e mais cedo ou mais tarde você usa esse conhecimento. Parece meu pai falando. Saber nunca é demais, Marcos. Olha só, Liara, quer saber? Eu tô cansado. Tanta coisa estudada, tanto conhecimento que eu tenho aqui atrás, e eu não sei se eu vou usar isso pro futuro, entendeu? Eu vou acabar me frustrando ainda. Eu não acredito que eu tô escutando isso. É sério. É sério. Saber é poder, educação é poder. Você não acredita no poder da educação? Ah, poder. Quanto poder, né? Mas só que pra mim, poder é dinheiro e ponto. Tá, tudo bem, não tem como eu discordar de você. Dinheiro é uma forma de poder dentre tantas outras formas. Mas a gente não pode ignorar a forma do poder do saber. A educação, ela é uma arma. Ah, poder do saber. Aí a pessoa sem dinheiro faz com o poder de saber o quê? Pra mim, poder é ter. Marcos, você é um universitário, é inteligente, não é um ignorante. E as coisas já são difíceis. Agora imagina se você não tivesse estudo nenhum, se fosse um analfabeto, ou se fosse um analfabeto... Aqueles funcional? É, que não soubesse nem escrever um nome direito. Muito bom. Muito bom, mas olha, qual o poder que impera? Qual o poder que decide as coisas? O poder econômico. Tem um ditado que diz que se temos o problema, então vamos à procura do saber. E é isso, Marcos. Se as coisas estão difíceis, vamos usar o poder que nós temos, o poder do conhecimento, e ver se a gente consegue mudar alguma coisa. Conhecer o inimigo é a melhor forma de vencê-lo. Ah, eu já até vejo uma campanha para isso. Não, melhor, um combate, a grana versus o conhecimento. Os dois procurando o cinturão do domínio. De um lado, a grana pesando 200 quilos, por comer muito bem, dormir muito bem numa mordomia. E do outro, esquelético, passando fome por não ter comida. O conhecimento, que é cheio de argumentação, mas peso que é bom, nada. Você não acha isso uma desigualdade? Marcos, você é muito criativo, mas nada construtivo. Olha só, vou te dar um exemplo. Gandhi. Gandhi não tinha dinheiro, mas tinha poder. E depois, muitas pessoas conseguiram as coisas com conhecimento, com carisma, que também é um grande poder. E conseguiram alcançar os seus objetivos. Agora, ficar parado de braço cruzado, só questionando o sistema, aí sim você vai ficar só se enterrando. Quer ver outro exemplo? Steve Jobs não tinha dinheiro, mas teve conhecimento, e além do conhecimento ele teve um sonho e teve atitude. Dalai Lama, Nelson Mandela, São Francisco de Assis, e entre vários outros. Você sabe que eu adoro discutir. Mas ó, não se acostuma não, porque já eu arrumo outro assunto pra gente fazer uma discussão, pode ser? Pode, mas te prepara, né, que eu adoro uma discussão. Tá achando que tá tomando poder já. De volta com o Jornal Formação. E agora o momento Remember. Vamos rever tudo o que foi falado hoje. Gabriel Souza, de forma sintética,
Sintética, Gabriel, entendeu? Nos apresentará a revisão. Hoje a nossa conversa foi sobre poder e seus diversos tipos. Relembrando, poder pela força, econômico, das ideias, político, tradicional e o poder legal. O poder pela força é o mais comum. É a regra da lei do mais forte, de submeter o outro através da força. O poder econômico é a utilização de dinheiro, que faz a diferença de acesso aos bens e provoca disparidade entre as pessoas. Já o poder das ideias também é extremamente importante no sentido do convencimento das pessoas a fazer ou acreditar em alguma coisa. Talvez as formas mais profundas de relação de poder são aquelas que envolvem a crença, a fé em alguma proposta ou alguma ideia, que faz com que as pessoas se mobilizem por esse tema. E essas diferentes formas acabam redundando também em forma de exercício do poder político, aquele exercido entre as multidões, ou seja, aquele em que um representante ou governante acaba exercendo para atender à vontade dos demais. Já o poder tradicional é típico das nossas sociedades baseadas no modelo mais antigo, que vem lá dos momentos bíblicos, ou seja, o homem mais velho da família, o pai, acabava dominando a família toda, o costume como uma forma de poder. Agora, o poder legal, com a transformação da estrutura econômica do Estado moderno, particularmente com o surgimento do modelo capitalista, houve um processo não só de racionalização, mas de legalização da ação do Estado. A regra costumeira foi substituída pela lei escrita. Precisamos abordar também outras questões fundamentais discutidas durante a aula. Primeiro, entender que o dito popular dinheiro é poder tem valor relativo. Ou seja, quando pensamos que dinheiro é poder, muitas vezes associamos essa ideia de que dinheiro compra tudo. E isso não é verdade. O dinheiro não compra as ideias ou não compra a colaboração das pessoas. Então, quando a economia gera poder? Na verdade, o poder do dinheiro, o poder da economia, está associado em grande parte à desigualdade, quando alguns têm muito e outros têm pouco. E muitas vezes o que mobiliza uma pessoa ou a sociedade inteira não é o dinheiro, mas sim a oferta de bens em situações de equilíbrio, em situações de igualdade, de acesso aos bens. A economia por si só não é um fator preponderante nas relações da geração de poder. Um dos fundamentos mais importantes no surgimento das relações de poder é a crença, que chamamos de fé em determinadas ideias. No entanto, não é apenas a fé religiosa que gera esse tipo de relação. Ela também pode estar associada à crença ou à construção de elementos racionais de crença. Por exemplo, em aceitar ou crer em uma sociedade diferente, um modelo diferente de relações sociais ou econômicas. Revoluções sociais e revoltas populares são exemplo disso. O extremo dessa relação de poder pelas ideias resulta na dominação carismática. Ela é baseada numa relação pessoal, de fé, paixão, ou seja, cada seguidor, pelos seus motivos, pelas suas relações, considera aquele líder alguém diferente, alguém que tem uma mensagem a transmitir às outras pessoas e à sociedade inteira. Vamos à filmografia complementar. Sugerimos com pipoca... O Poder da Mídia. Fahrenheit, 11 de setembro. Sociedade dos Poetas Mortos. Um Grito de Liberdade. Bastardos Inglórios. Há ainda uma lista completa de filmes na sua apostila. Bruna Surf... E para a leitura... O Futuro da Democracia, de Norberto Bobbio. Ensaios de Sociologia, de Max Weber. Os Donos do Poder, de Raimundo Faoro. O Poder Simbólico, de Pierre Bourdieu. Do Governo dos Vivos, de Michel Foucault. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber. Antes de encerrar mais uma edição do Jornal Formação, deixamos um exercício final para saber se você, telespectador, prestou atenção na gente. Dividam-se em 2 grupos para responder as seguintes questões. Poder é realmente só para quem tem dinheiro ou cargo público? Para vocês, qual é o poder real da educação? Cada grupo responde as perguntas e depois todos os grupos debatem as respostas. As palavras são boas. As palavras são más, as palavras ofendem, as palavras pedem desculpa, as palavras queimam, as palavras acariciam, as palavras são dadas, trocadas, oferecidas, vendidas e inventadas. As palavras estão ausentes. Algumas palavras sugam-nos, não nos largam. São como carraças, vêm nos livros, nos jornais, nos slogans publicitários.
nas legendas dos filmes, nas cartas e nos cartazes. As palavras aconselham, sugerem, insinuam, ordenam, impõem, segregam, eliminam. São melífluas ou azedas. O mundo gira sobre palavras lubrificadas com óleo de paciência. Os cérebros estão cheios de palavras que vivem em boa paz com as suas contrárias e inimigas. Por isso, as pessoas fazem o contrário do que pensam, julgando pensar o que fazem. Há muitas palavras. Com as palavras de José Saramago, nos despedimos. Até breve. Até a próxima. Corta. Carraça, carraça, onde você tirou carraça? Tá no poema, isso é José Saramago, ignorante. Salamargo. Ah, você puxa o quê? Uma carraça ou uma carroça? Olha, só porque você não sabe o significado de uma palavra, não significa que ela não exista. Baixa o pincel. Eu não trabalho mais com ele. Até esse boneco é melhor do que ele, forma decadente. Bruxa decrépita, eu prefiro muito mais a formiga. Tira a mão de mim. Não trabalho mais aqui. Chega, não tem mais jornal. Fui atendido. Ignorante, não conhece José Saramago. Vem dizer que eu redigi errado, por acaso? Vai puxar Vai uma aprender carroça. o que é carraça.